Oi pessoal, eu sou o Dr. Cooper e nós temos um convidado aqui, meu grande amigo da Inglaterra, que veio nos visitar aqui na Grécia, no van dele. Alex, pode cumprimentar meus espectadores e meus inscritos do YouTube? Can you say hello to my viewers from YouTube? Hello, viewers from YouTube. Say your name. I'm Alex. E Alex vai nos ajudar aqui, porque ele não entende português, mas eu vou falar para vocês, que eu vou falar diferentes frases e erros comuns entre todos os falantes de português que aprendem inglês, e vamos ver as reações dele. Eu quero que vocês possam ver um nativo e como ele reage aos erros, e o que ele fala é certo. Eu acho isso super interessante, já fizemos. E vamos falar em inglês, ou vocês podem escutar um pouco de inglês. Ok, pessoal? Prontos? Alex vai, daqui a pouco, ele vai sair de nossa cidade aqui e continuar na viagem dele para uma ilha na Grécia. Então, vou falar para ele como ele diria. Alex, what would you say? What do you think you would say to us? Porque em português eu diria, você está pretendendo sair daqui às 19 horas, eu acho. So, in English, what would you say to me? Would it be more normal for you to say, I'm planning to leave at 7 p.m. or I intend to leave at 7 p.m.? What do you think you would say to me? I'm planning to leave at 7 p.m. Ok, então isso é muito interessante porque nós não ensaiamos isso, pessoal. Mas ele falou que eu achei ele ia dizer. So why would you say my students learn in school, they learn to say, I intend to leave at 7 p.m. Why would you say, why are you sure you would say, I'm planning to leave at 7 p.m. instead of, I intend to leave at 7 p.m.? If you say, I intend to leave at 7 p.m., it's a little, I guess you'd say it's a little bit too formal. I think if you were planning the logistics for an airline, you might say, we intend to leave at 7 p.m. But when it's just your friend and you're visiting, you would just say, I'm planning to leave at 7 p.m. In fact, personally, I probably wouldn't say planning. I'd say something even less formal. Like, I'm going to leave at 7 p.m. Interesting. Yeah. Okay. So, basicamente, isso que eu tento ensinar para meus alunos, pessoal, e para vocês. O que acontece é, na escola, pessoas têm a palavra pretender. E eles acham muito interessante, pessoal, ensinar que pretender, em inglês, é intend. Por quê? Uau! O aluno fala, pretender é intend. Está vendo, Alex? Eles gostam de ensinar, they like to teach it, because intend, in Portuguese it's pretender, so it's kind of easy to remember, because in Portuguese it's pretender. Eles falam, oh wow, it's not pretend, it's intend. E todos os alunos lembram disso. O problema é que todos vocês lembram disso, mas não é como nós falamos. Eu não lembro. Alex, what I say to my students, I don't remember the last time I said intend. I think maybe 5 years ago, maybe more, ok? Porque só vou falar intend em uma situação formal. E isso é o problema, pessoal. Vou falar para você, vou explicar. I'm going to explain to you. Okay. The problem is, they learn these words, then they listen to native speakers and they say, why don't I understand? Well, you don't understand because you didn't learn how we talk. Vocês não entendem porque vocês não aprenderam como nós falamos, pessoal. É isso que eu tento explicar para o Brasil inteiro e também para a minha escola. Isso é o problema. Tem um problema de ensinar o que pessoas não falam. E isso acontece. O problema você pode ver no seu ouvido. What I said is, there's a problem teaching what people don't say. And you can see that problem. It's not so much speaking. If they say intend, we understand. The problem is understanding. Right? So they don't understand what they don't say. Ok, so pessoal, quando você fala, eu pretendo fazer uma coisa, muito mais natural falar I plan to, e o verbo, I plan to, ou mais comum do que I plan to, I'm planning to see my
parents next month, por exemplo. Muito mais comum do que falar I intend to see my parents next month, que ninguém vai dizer. Mas, ao mesmo tempo, o que Alex falou é que nós podemos simplesmente falar I'm going to. Porque I'm going to é como falamos sobre planos no futuro. I'm going to is how we talk about plans in the future. Yeah. Falando disso, eu falei I'm going to leave at 7 p.m. But I don't think you say I'm going to. I think you say I'm gonna leave at 7 p.m. Yeah, I'd just say I'm gonna. It's what everybody says. Yeah. And We say it all the time. Yeah. Também, pessoal, muitas pessoas aprendem falar must. Então vocês lembram falar, se você tem que fazer uma coisa, se você precisa fazer uma coisa, por exemplo, você tem que sair da casa. Vocês aprendem na escola a falar, I must leave. Okay? Vou ver com ele, se realmente, o que eu ensino para meus alunos, nós não falamos isso. Isso também é muito formal. Vamos ver o que Alex fala. Do you think it would be more common? What would be most normal to say, honestly? Let's say that I'm visiting you and you want me to leave your house because you what would you say to me? I must go to sleep now, or I have to go to sleep now? I certainly wouldn't say I must go to sleep now. That's just, again, it's too formal, it's too strong. I'd probably say I need to go to sleep now. Right, Yeah. Good. I'd probably come up with some excuse that I've got work tomorrow very early, and I'd say, oh man, I need to go to sleep now. I only have 7 hours sleep. So Okay, so you would say, I need to go to sleep. yeah. You'd come up with an excuse. Yeah. Você viu o que ele falou, pessoal? He'd come up with an excuse. Dos phrasal verbs mais importantes. Lembrem? Eu ensinei isso no outro vídeo. He'd come up, ele inventaria uma desculpa. Come up with. Inventar uma desculpa. Come up with an excuse. Thanks. Você acabou de ensinar. You just taught something I like to teach. Okay. Okay. Excellent. So you'd come up with an excuse, and you said you would definitely not say I must go to sleep now. No way. You wouldn't say I must. De jeito nenhum. Mais uma coisa, pessoal, é isso que eu estou tentando explicar para vocês. Às vezes as pessoas acham que eu sou radical, porque eu digo essas coisas, mas simplesmente estou dizendo a verdade. They might say that, so if you were in hospital and you were really sick and you really, really needed to sleep in order to recover, the nurse might say, Dr. Cooper, you really must go to sleep now. Stop looking at your phone. You need to rest. So, uma enfermeira no hospital, numa situação oficial, pode dizer isso. E é isso que eu falo. Também, você falou antes sobre avião e falando intend. You talked before about airplanes and intend. Sim, você pode escutar essas coisas em situações oficiais, pessoal. Mas no dia a dia, must tem outro significado. Podem assistir esse vídeo meu, em que eu ensino o que must realmente significa, mas eu explico. Quando você está lidando com must no sentido de obrigação, não fala must. Pode falar have to, pode falar need, mas não fala must. Está vendo? Nós não ensaiamos nada. Ele está simplesmente respondendo de uma maneira, como fala? Espontânea. Okay? Well, agora vamos ver a próxima coisa. This is going to be interesting, okay? Now what I'm basically going to do here is I'm going to teach something. Because many students, and many of my students, they don't really understand the difference between listen and hear. Okay, they don't understand, a lot of people don't understand the difference, because in Portuguese there are two words, escutar e ouvir, mas no dia a dia eles sempre estão confundindo. They have two words, but in everyday life they're always they say both. Yeah. Eles usam os dois quase intercambiavelmente. They almost use them interchangeably. And so I'm going to tell you actually, this one I'm just going to tell you how I teach it. Okay? I'm going to ask you a question. Let's say, this might embarrass you, sorry, but let's say you're in a hotel. Yeah. Okay? And the walls aren't very thick. Okay. And you're trying to go to sleep. And you can say two things. And on next door,
tem pessoas que estão fazendo sexo. Você está no hotel e ao lado, no próximo quarto, tem pessoas fazendo sexo. Ok? Eles estão fazendo sexo. There are people having sex in the next room. I understood. Now let's say, you could say two things. Maybe you're on your phone. Fazendo mensagens no seu telefone. You're making messages on your phone. Right? And you say, you write one message and you say, I'm listening to two people having sex. And the other message you say, I hear two people having sex. It's different, correct? It is very different, yeah. So if I was a pervert, I would take a glass on the wall and I would be listening to people having sex, like, Está escutando. listening. Se ele fosse pervertido, ele falou. Eu não estou dizendo nada. Se você gosta de ficar assim na parede escutando, tudo bem, não é da minha conta. Mas, ele falou, se eu fosse pervertido, eu estaria escutando usando um copo, né? Escutando. Ele falou listening. Se ele fosse pervertido, if he was a pervert, he would be listening to them having sex. Continue. Yeah, so if I was a pervert, I would actively listen. I would want to hear them. However, I'm a normal guy, obviously, and so I'd be sitting there with my phone, very annoyed, and I would say to Dr. Cooper, I can hear these people having sex next door. It's really annoying. I actually just want to sleep. Ótimo. É interessante, pessoal. É exatamente isso que eu falo nas minhas aulas. Se ele falou, mas ele é uma pessoa normal, então ele estaria ficando lá, mandando uma mensagem para mim, falando, estou muito chateado, isso é muito chato, eu estou cansado, eu quero dormir, eu não posso, porque eles estão fazendo tanto barulho. E isso é a diferença, isso seria, ele falou, I can hear people having sex. E isso é a diferença, porque when you listen to people having sex, é sua intenção escutar. É sua intenção. Você está tentando escutar. Você está prestando atenção. When you hear, você está no seu hotel, você não quer escutar. Você não quer que o som chegue até seu ouvido. Mas o som chega no seu ouvido. Não é uma coisa sobre intenção. É seu sentido de audição. Ok? E simplesmente o som, você sente o som. Mesmo não querendo. So here é isso. Here é o sentido. Que o som chega no seu ouvido, querendo ou não. Listen é que você está prestando atenção, tentando escutar. Então, por isso falamos listen to music. É a mesma coisa. If we listen to music, estamos aproveitando a música, gostando da música, né? Querendo com nossos fones. If we hear the music, não quer dizer isso, quer dizer que aquela música está chegando para onde estamos, para nossos ouvidos, estamos sentindo aquela música, mas não está dizendo que estamos querendo escutar a música, prestando atenção, simplesmente que nossos ouvidos estão funcionando, né? Agora, pessoal, o que eu acho muito interessante é, Alex, ela não trabalha com inglês. Do you work with English? What do you mean, do I work with I mean, English? you're teaching. I don't teach English, no, but I use English to live my life. Yeah, you use English to live your life. Yeah. But you're not you're a businessman. Yeah. And you don't have an English school. I do not have an English. Thank God, man. Yep. Graças a Deus. É difícil demais. Okay, now, I have another one. Let's say it's very hot outside. Very hot, right? Because as you know, English people don't like the heat usually. No, we don't like the heat. Ele está aqui suado, pessoal. He's sweating. I'm Suado. very, very hot. Fala suado. Sufala? Suado. 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 Suado is sweating. Ele está aqui, ele tem um monte de papéis aqui, guardanapos, na verdade, para limpar o suor. Anyway, pessoal, English people don't like the heat usually. And they might say this. So, would you normally say this? I can't support this heat. No. Wait, você viu o sorriso? Eu não sabia o que eu ia dizer. Ele começou a rir, ele não está rindo de vocês, pessoal. Na verdade, you're not laughing at them.
No, I'm laughing at you. Está rindo de mim. Yeah, you would never say, I can't support this heat. What would you say? I can't take this heat. Oh my God! Onde vocês aprenderam isso, pessoal? Nos meus vídeos. Ela não preparou nada. Eu não falei nada para ela. Mas eu sei, pessoal. O que eu digo, o que eu ensino para vocês aqui é como nós falamos. Support não é suportar. Ok, muitas pessoas sabem disso. Mas o que é que eu ensino é o melhor jeito de falar isso? Take. I can't take this heat. Quando você não consegue suportar uma coisa, o jeito mais comum, I can't take this heat. It's interesting because I taught this in my school. Eu dei uma aula sobre isso. Isso surgiu numa das minhas aulas essa semana. This came up in one of my classes this week. Yeah. Now, what you see people teaching is, I can't bear this heat. Now, that's correct too. Yeah. But if you take I can't bear this heat and I can't take this heat, I personally say that I can't take this heat is much more common. Yeah, I agree. Pessoal, agora vamos fazer outro exemplo que eu gosto muito, que eu ensino muito. Aliás, temos 2 vídeos no YouTube sobre esse assunto. Vamos ver o que ele fala, porque eu acho que vai ser interessante. Eu não sei como ele vai responder. Let's say that you're at work. Mm-hmm. And you say 6 p.m. sometimes work ends, right? Mm-hmm. Yeah, normally. Yeah. And you say, what do you say? Do you say, I leave work at 6 p.m. or I go out of work at 6 p.m.? Okay. You would never say, I go out of work at 6 p.m. That's awful English. You would say... Você viu o que ele falou? That's awful English. Awful é péssimo. É inglês péssimo. Eu não disse, pessoal. Eu não estou, insultando vocês ou nada. Foi ele que falou. Yeah, you would say, I'm leaving work at 6 p.m. Maybe I can meet you for dinner at 7 p.m., for example. Isso. Talvez nós podemos encontrar para jantar às 19. Okay, 7 p.m. So, pessoal, o que é o problema que eu ensino nas minhas aulas? E claro, como muitas coisas, são minhas aulas que ensinam isso, meus vídeos que ensinam essas coisas, né? Desculpe, eu fiquei sério agora, mas é a verdade. Ok? É que na escola, pessoas aprendem na hora, sair, go out. In school, students learn the translation for the word sair as go out. And the thing is, isso atrapalha, porque eles nunca explicam da maneira mais detalhada para realmente que vocês possam entender. E isso é o problema. Você lembra o que ele falou? Ninguém, no way, de jeito nenhum alguém falaria, I go out of work at 6 p.m. Ok? Impossível. Ok? E esse problema, esse erro. The interesting thing about these mistakes, every single student in Brazil who learns English makes these mistakes, unless eles acabam aprendendo de outra maneira. Yeah. But almost everyone these mistakes are predictable. So in a good methodology, every methodology should teach this right away, porque você pode prever que toda pessoa vai cometer esse erro. You can predict every person will make that mistake. But what they need to do is this. So what the thing is, go out, sair can also mean sair com seus amigos para, like, go out with your friends, right? And then you do go out, right? Yeah, that's true, yeah. So what I teach them is, if you go out to do something, then you go out. Like, I went out to go to dinner, I went out to see my friends, I went out. Yeah, you could say I'm leaving work at 6 p.m. to go out with my friends at 7 p.m. Isso, so é como eu estou saindo do trabalho às 18, para sair com meus amigos às 19. Entendendo, pessoal, que quando você sai para a rua para fazer uma coisa, you go out. Mas quando você sai de um lugar, a diferença é sair para fazer uma coisa ou sair de um lugar. Como ir embora de um lugar. Isso é leave, não é go out. Aceite, pessoal. Just accept it. Pessoal, então, ele não podia entender meu português. Alex não podia entender meu português. E depois que eu falei,
ele falou outra coisa, ele acrescentou uma coisa que foi exatamente o que eu falei, mas ele falou em inglês. Can you say? Yeah, so if you say you're leaving, you're talking about where you're coming from. So you say, I'm leaving work at 6 p.m. Which is saindo de. Where are you coming from? De onde você está vindo, right? So, estou saindo de, I'm leaving from. Yeah. So you're saying you I'm also leaving. said about go out. Yeah, I did, yeah. So, and then if you say I'm going out, or I'm going to, the focus in your mind when you say that is where you're going. So I will say, para onde você vai? Yeah, I'm going out with my friends for dinner. I'm going to the restaurants, but I'm leaving work. So I'm leaving work and I'm going to the restaurant. Entendeu, pessoal? It was a privilege, Alex, to have you here. We're going to do a podcast, pessoal. We're going to do a podcast. Vamos começar um podcast no meu canal com a ajuda do Alex. Tudo bem? Nos avisem se você acha uma boa ideia. Eu quero dizer para vocês, well, primeiro, Alex, thank you very much. It was a privilege. Yeah. Can you say to the students out there, good luck in Portuguese? If you teach me how to say good luck. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Perfect. Yeah? Okay. Bom. Boa sorte. Pessoal, Boa sorte. Pessoal, então, se ainda não se inscreveram, se inscrevam, por favor. E compartilhem o vídeo com seus amigos se vocês acham que eles vão gostar. E lembrem de dar o seu like, ok, pessoal? Oi, pessoal! Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!